Graça e paz, queridos, amados estudantes do curso avançado de Teologia. Estamos aqui para a nossa terceira aula de doutrinas bíblicas e dogmáticas. Nesta aula vamos falar especificamente sobre os atributos de Deus. De Deus, nós temos aí, na verdade são três referências, né? Temos o dicionário de língua portuguesa Briberian, também usamos o livro Teologia Sistemática de Millard Erickson e também o livro Conhecendo as Doutrinas da Bíblia de Meyer Persman. Também uma das referências bibliográficas que nós usamos neste trabalho. Quando falamos dos atributos de Deus, na verdade, atributos nos referimos a qualidades, né? A qualidades, a características que fazem parte do ser do próprio Deus, né? Características que fazem parte do ser de Deus. Então, isso é que é a definição de atributos de Deus, características próprias, né, que fazem parte do ser de Deus, ou qualidades, né, próprias que fazem parte do ser de Deus. Nesse estudo, nesta categorização, né, de atributos, nós não incluímos o facto de Deus ser criador, guia, ou governador, ou sustentador do universo. Não tomamos isso não incluímos estes factos, mas nos apegamos especificamente naquilo que são características próprias do ser de Deus. Okay? Por que é importante nós conhecermos os atributos de Deus ou características, né, de Deus? O valor de conhecermos os atributos ou características de Deus é pelo facto de eles revelarem, né, o ser, a pessoa de Deus. Né? Ao estudarmos os atributos, nós conhecemos características que identificam Deus. Né? E essas características, né, nos dão a conhecer quem é o Deus que nós cremos e nós, né, com quem nós nos relacionamos. Né? Por meio dos seus atributos, nós temos características, né? Conseguimos de facto termos uma melhor compreensão acerca da pessoa de Deus. Nós vamos usar aqui como referência, né? Como referência à revelação, né? A autorrevelação do próprio Deus. Sabemos que Deus é espírito, né? Ele é um espírito que habita em luz inacessível, de tal forma que qualquer conhecimento fidedigno, qualquer conhecimento de facto digno de consideração, deve derivar da autorrevelação de Deus. Nós aprendemos que as Escrituras, né, a Bíblia Sagrada, é a autorrevelação de Deus, onde o próprio Deus se tem feito conhecido, né, antigamente por meio dos profetas e ultimamente por meio do seu Filho e também por meio dos apóstolos. Então vamos tomar como referência aquilo que o próprio Deus revelou acerca de si nas Sagradas Escrituras, ok? A nossa base de estudo, nossa base de teologia é a de Deus segundo as Sagradas Escrituras. Esses atributos estão classificados, né, estão agrupados, estão categorizados e, na verdade, existem várias formas, várias maneiras de classificar os atributos de Deus. Aqui apresentamos, né, as várias formas de classificar os atributos de Deus. Né? A primeira maneira de nós classificarmos os atributos de Deus podemos classificar os atributos em atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. Atenção, por atributos comunicáveis nos referimos àquelas características, aquelas qualidades próprias de Deus que também são correlacionadas com
com as suas criaturas. Ou seja, são características que nós encontramos em Deus, que também, em certo degrau, encontramos, por exemplo, no ser humano. Okay? Nós aqui temos o exemplo, né, de amor. Por exemplo, Deus é amor. Né? E também, em um certo sentido, também nós encontramos, né, o homem, encontramos esse amor, né, também no homem. Apesar de o amor de Deus ser um amor infinito, né, claramente, né, no homem encontramos um amor, embora que em dimensão parcial, né, mas o amor que nós encontramos no homem é reflexo, né, do amor o amor infinito que nós encontramos em Deus. Então esse atributo, né, amor, de facto é um atributo comunicável, que está em Deus e também, né, encontramos reflexo no ser humano. Okay? Outro exemplo, né, é a omnipotência. Né? Deus é todo poderoso, ele tem todo o poder. E o homem também, em certo nível, em certo grau, também tem poder. Tem poder. Então, um poder que nós encontramos no homem é um reflexo, né, do todo o poder que nós encontramos em Deus. Quer dizer que em Deus nós encontramos esse atributo de forma plena, né, todo poderoso, e no homem encontramos reflexo desse poder de Deus. Né? Então, encontramos poder dos seres humanos. Logo, a onipotência, né, podemos classificá-la como um atributo comunicável de Deus. Ok, em outro ângulo nós temos os atributos incomunicáveis. O que nós queremos dizer com atributos incomunicáveis? Aqui, os atributos incomunicáveis são aqueles atributos, são aquelas características, né, aquelas qualidades que são exclusivamente de Deus. Somente Deus tem, somente Deus apresenta, e não encontramos isso, né, no homem. O homem não tem. Um exemplo disso de atributos incomunicáveis, por exemplo, é omnipresença. Né? Deus é omnipresente. Ele tem a capacidade de estar em todos os lugares ao mesmo instante. Né? E, claro, esse atributo nós não temos como, não encontramos, não tem como o homem, por exemplo, né? Não tem como o homem ter tal atributo. Né? Logo, é um atributo incomunicável, né? Que é próprio do ser de Deus, ok? Outra forma de classificarmos atributos podemos classificá-los em atributos imanentes e atributos emanentes, ok? Basicamente, os atributos imanentes, né, são podemos, né, equipará-los na classificação anterior, né, como os atributos incomunicáveis. Né, são qualidades que permanecem na própria natureza de Deus. Né, basicamente, são atributos que têm a ver com a natureza do próprio Deus. Por exemplo, Deus é espírito. Né, Deus é espírito. Okay? Deus é espírito, nesse caso a espiritualidade, né, aponta para aquilo que é a natureza do próprio Deus. Agora, qualidades, nesse caso atributos emanentes, não, são aquelas qualidades, são aquelas características, né, que emanam de Deus, né, para a natureza. Ou seja, Deus é e também ele emana, né, a natureza. Por exemplo, essas qualidades, né, essas características são atributos imanentes, né, elas emanam da natureza de Deus e afetam, influenciam, nesse caso, a criação. Né? Temos, por exemplo, a misericórdia, né? Por exemplo, a misericórdia. Por exemplo, Deus é misericordioso, né? E essa característica de Deus, misericórdia, ela afeta a criação, porque pela misericórdia Deus se compadece da miséria dos seres humanos, de tal forma que ele, né, interfere, né, de forma misericordiosa, né, para acudir, né, aquilo que é a miséria da sua criação. Então, esse é um atributo emanente, quer dizer que faz parte do ser de Deus, que afeta, que influencia, né, a sua criação. Okay? Vamos então continuar. Vamos continuar. Essa é a segunda forma de nós classificarmos os atributos de Deus. A terceira forma de nós classificarmos, nós podemos classificar os atributos de Deus em
atributos absolutos e atributos relativos. Okay? Por atributos absolutos, nos referimos àquelas qualidades ou aquelas características, né, que Deus sempre tem em si mesmo, né, independentemente da sua criação. Ou seja, aquilo que Deus é, que nada tem a ver com a sua criação, por exemplo, infinitude. Né? Infinitude, Deus é infinito, ele está no infinito. Enquanto que a criação de Deus, né, ela é finita, ela é finita. Ok? Então, esse é mais ou menos um exemplo daquilo que são atributos absolutos, aquilo que é de Deus, independente da sua criação. E temos também os atributos relativos. Né? Relativos são qualidades manifestadas por meio da sua relação com outros sujeitos e objetos inanimados. Ok. Quando falamos de atributos relativos, nos referimos àquelas características, né, de Deus, né, que ele manifesta, né, por meio da sua relação, né, com a natureza ou com objetos inanimados. Por exemplo, nós temos a eternidade. Né? Aqui, por termo eternidade, nos referimos, né, à presença, nesse caso, à relação de Deus, né, a relação de Deus com o tempo, né, com o tempo. Porque a gente, em termos de tempo, está sempre presente no tempo. Nunca houve tempo que Deus não esteve presente. Okay? Isso é eternidade. Omnipresença, né? Aqui se refere ao facto de Deus estar presente, né, em todo lugar ao mesmo tempo. Né? Não existe, né, não existe algum espaço geográfico onde a presença de Deus não se faça presente. Okay? Então, isso nós chamamos de atributos relativos, que tem a ver com Deus em relação, né, à natureza ou objetos inanimados. Okay? Outra forma também de nós classificarmos os atributos de Deus, que é a forma que nós vamos adotar aqui nesse estudo, de classificarmos atributos como naturais e morais. Atributos naturais e atributos morais. Por atributos naturais, nos referimos àquelas qualidades, né, superlativas, né, são, por atributos morais, desculpa, nos referimos àquelas qualidades superlativas, não morais de Deus, como o seu conhecimento, o seu poder. Ou seja, aqui, por atributos naturais, nos referimos àqueles atributos que não têm nada a ver com a moralidade, né? Tipo, o seu poder, o seu conhecimento, ok? Agora, já por atributos morais, nos referimos àquelas qualidades relacionadas no contexto humano de justiça. Okay? Repito, atributos morais, né, nos referimos àquelas qualidades relacionadas no contexto humano de justiça, que é, nesse caso, oposto à maldade, né? Que nos referimos, por exemplo, santidade, amor, misericórdia e fidelidade. Essa é a classificação que nós vamos adotar no nosso estudo, entre atributos naturais e os atributos morais. Okay? Okay. Vamos seguir avante, então. Quando falamos de atributos naturais, nós aqui nos referimos especificamente aos atributos de grandeza. Né? Atributos de grandeza, de facto, são atributos naturais, aquilo que tem a ver com o ser de Deus, que nada tem a ver com o conceito de moral. Okay? Nada de moral, mas tem a ver com o ser de Deus. Aqui nós destacamos, por exemplo, no primeiro elemento, a espiritualidade. Espiritualidade, okay? O que é isso, espiritualidade? Com espiritualidade, nós queremos dizer que Deus é espírito. Deus é espírito. O que é isso, Deus é espírito? O que é ser espírito? Ser espírito é ser alguém de essência imaterial. Quer dizer que Deus é imaterial. Deus não é físico. Né? Ele não tem uma natureza física. Ele não é matéria. Né? Ele é espírito. Ele é imaterial. Nós encontramos essa verdade muito bem expressa no texto de João, capítulo 4, versículo 24, onde Jesus diz que Deus é Espírito. Também vimos isso em João, capítulo 1, versículo 18, onde diz que Deus nunca foi visto por ninguém. Okay? Então, com isso,
nós queremos dizer que Deus não tem uma estrutura física. Deus não tem uma forma física. Deus não é físico, né? Deus não tem cabeça, não tem olho, não tem mão, não tem pés. Não, ele não tem uma estrutura física. Deus é espírito. E isso faz muita confusão a muitos irmãos, né? Porque ao ler as escrituras nós encontramos várias passagens, né, que falam da mão de Deus, do olho de Deus, dos ouvidos de Deus, né, então, dando a entender, parece ser Deus um homem, mas, na verdade, essas passagens, onde encontramos autores bíblicos a descreverem Deus como se fosse um homem, na verdade, eles são figuras de estilo, né, são figuras de estilo. A ideia dos autores é tentar nos fazer compreender, né, como é que Deus age, como é que ele age. Não que o homem de facto seja, não que Deus seja de facto um ser humano, mas eles usam figuras humanas só para nos fazerem perceber a forma de Deus atuar, né, para com os seres humanos. Essa linguagem simplesmente serve para nos fazer compreender o jeito como Deus atua. Mas a verdade é que Deus é espírito, ele não tem forma física, Deus não tem cabeça, não tem mão, não tem pé. Ele é um ser espiritual, ok? Ok. E o facto de Deus ser espiritual, né, isso claramente demonstra que ele é um ser invisível. Por isso é que nós não conseguimos ver Deus com nossos olhos físicos, porque ele não tem uma forma física. Nós, os humanos, só conseguimos enxergar, só conseguimos ver aquilo que é matéria, aquilo que é físico, né? Então, Deus não sendo matéria, não sendo físico, não temos como lhe ver, a não ser por intermédio da fé. Okay? Mas fisicamente falando, não é possível vermos Deus, nem tampouco lhe apalparmos. Okay? Outro elemento, o facto de Deus ser espírito, né, isso previne ele ser limitado, né, por aspectos, né, que têm a ver com a forma física. Né? Os irmãos sabem que um corpo físico tem que ter peso, tem que ocupar um determinado espaço. Então, se o corpo físico tem que ocupar um determinado espaço, isso quer dizer que o corpo físico só pode estar num espaço em um determinado tempo. Então, se Deus fosse físico, logo ele seria, né, estaria limitado no espaço. Sendo Deus espiritual, isso permite ele estar presente em todo o espaço ao mesmo tempo. E outro elemento, sendo Deus espírito, ele é indestrutível, né? Não é possível ser destruído, ok? Esse é o elemento, essa é a primeira verdade que nós temos naquilo que tem a ver com a natureza de Deus, né? A natureza de Deus é espiritual, Deus é espírito, ok? Seguindo avante, vamos seguir avante, vamos agora ver a segunda característica pessoal de Deus, que é a sua pessoalidade, ou seja, Deus é uma pessoa. Deus é uma pessoa. Quero aqui, né, enfatizar que Deus não é uma substância, como alguns procuram defender. Deus não é uma apenas essência, como algumas pessoas procuram defender, mas Deus é uma pessoa, ele é uma individualidade. Por isso é que nós vemos nas Escrituras o próprio Deus falando por si mesmo, usando pronomes pessoais, no singular, na primeira pessoa do singular. Eu sou Deus. Fora de mim não há outro Deus. Operando eu, quem impedirá? Isso mostra que Deus é pessoa. E outra prova de que Deus, de fato, é uma pessoa, nós vemos quando ele se revelou a Moisés, em Êxodo capítulo 3, versículo 13 ao versículo 16, onde ele se identificou com um nome pessoal, né? O Yahweh. Né? Diz ao povo de Israel que o Yahweh me enviou, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então, ao apresentar o nome pessoal, nós temos aí mais uma prova de que Deus é uma pessoa, ok? Deus também usa pronomes possessivos, né? Tipo
Na primeira pessoa, por exemplo, vós sois a minha testemunha, ok? Essa é mais uma prova de que ele, de facto, é uma pessoa. E nós encontramos, né, várias outras passagens bíblicas que atestam categoricamente que Deus é uma pessoa. E o famoso Shema, né, vem lembrar isso ao povo de Israel, em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, ouve, ó Israel, Yahweh, né, nosso Deus é único. Né? E no Êxodo, capítulo 20, encontramos aí, mais uma vez, Deus a se mostrar de forma clara que ele é uma pessoa. Quando ele proíbe, né, o povo de Israel de terem outros deuses além dele, né? Ele diz que não terás outros deuses além de mim. Né? Então, e depois vemos várias passagens bíblicas que falam do céu, onde nos apresentam Deus como sendo uma pessoa sentada no trono de majestade. Outro argumento que demonstra que Deus é uma pessoa está no facto de a Bíblia nos apresentar Deus se relacionando pessoalmente, né, com os seres humanos. Especialmente nós vemos no livro de Gênesis, capítulo 3, onde a Bíblia relata claramente que, né, Adão, né, e Eva, né, tinham uma relação íntima, uma relação pessoal com Deus. Deus conversava com eles, Deus se relacionava com eles de forma direta. Isso demonstra categoricamente que o Deus da Bíblia é um ser pessoal, ele é uma pessoa. Por pessoa, nós queremos dizer que Deus tem característica de um indivíduo, de uma pessoa. Ele tem personalidade. Né? Eu não conheço muito bem as características de uma pessoa. O ser de uma pessoa é aquele que tem conhecimento, aquele que tem sentimento, aquele que tem desejo próprio e aquele que tem, né, que age. Né? E, biblicamente, nós sabemos que Deus conhece, Deus sente, Deus tem desejo próprio e ele age. Por isso, não temos dúvida que ele é uma pessoa. Ok? Vamos seguir a outro atributo que tem a ver com o ser de Deus é que Deus, de facto, ele é vivo. Né? Ele tem vida, ele tem existência. Okay? Isso a Bíblia nos mostra categoricamente, nos apresenta o Deus da Bíblia como um Deus vivo, um Deus que existe. E nós lemos isso, né, no texto de Hebreus 11:6, que é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, para nós que somos crentes, a crença de que de facto Deus é vivo é algo básico, né? É algo básico da nossa fé. Ele é um Deus vivo, não é um Deus morto. Nós vemos Jeremias, no capítulo 10, por exemplo, faz uma comparação entre o Deus de Israel, o Deus da Bíblia, aos deuses falsos, né? Deuses feitos por madeira, deuses fabricados por seres humanos que não conseguem se mover, não conseguem fazer nada. São contrastados com o Deus de Israel, que é um Deus todo-poderoso, é um Deus que age, é um Deus que fala, é um Deus que opera. Né? Então, isso demonstrando que ele é um Deus vivo. E, né, no livro de João, capítulo 5, versículo 26, né, a Bíblia nos relata que Deus é o único que tem vida em si mesmo. Quer dizer que ele é o único cuja vida, cuja existência, né, não deriva de ninguém, não recebeu de ninguém. Ele é o único. Né? E também vemos, né, que ele, de fato, tendo vida em si, ele também deu ao filho o ter vida em si. Mas aqui fica claro que o único que não recebeu vida em si de uma outra pessoa é o próprio Deus, né, que a vida, de facto, deriva dele. Ele próprio é a razão de toda a vida. Ele é o Deus vivo. Ok? E por isso é que, né, as Escrituras ensinam que Deus, Deus verdadeiro, é o único, né, que não deve sua vida a ninguém, não deriva a ninguém. E diz muito bem os primeiros credos da igreja, né? Nós cremos num só Deus que nunca foi criado, nunca foi gerado, nunca foi feito, né? Ele é Deus de si mesmo, né? Ele não deve
sua origem de ninguém, né? Ele é a fonte primária, ele é a causa de toda a existência, ok? E temos aqui mais um atributo de grandeza, que é a infinitude. De facto, é o último atributo de grandeza que vamos apresentar aqui, que é a infinitude de Deus. Isso quer dizer que Deus ele é infinito, ele é ilimitado. E aqui, a infinitude de Deus, nós podemos entendê-la, né, de várias perspectivas. Nós podemos entender a infinitude de Deus, né, na perspectiva de né? Na perspectiva do espaço, nós entendemos a infinitude de Deus, no sentido de que Deus ele está presente em todo lugar, né? Em todo lugar ele está presente. Então, quer dizer que não existe espaço geográfico em que Deus não esteja presente, ok? E podemos também olhar a infinitude na perspectiva de tempo, né? Na perspectiva de tempo, significa que não existe tempo em que Deus não existia, ok? Em todo o tempo ele está presente. Então, essas são as ideias de infinitude que nós apresentamos. Isso também demonstra que Deus não melhora nem piora, ok? Deus não melhora nem piora, Deus não cresce, ele não envelhece, okay? Ele não muda de característica, porque ele é perfeito. Naquilo que ele é perfeito, ele não precisa melhorar nem piorar, pois o ser dele é perfeição, ok? São os atributos, né? Os atributos naturais, né? Ou de grandezas que nós apresentamos, ok? Ok, vamos agora seguir avante para vamos agora falar um pouquinho da constância, né? Já falamos aqui que ele não muda, não muda, não desenvolve, não melhora, né? Ele é constante, que tanto em quantidade quanto em qualidade. Quer dizer que o poder dele não aumenta nem reduz, ele é estável, ok? Ok, vamos agora nos atributos morais. Atributos morais, atributos morais nos referimos àquelas qualidades, né, que têm a ver com o conceito humano de moral, ou conceito humano de justiça, ok? Se refere à santidade, retidão e justiça, ok? Santidade, retidão e justiça, ok? Isso aqui aponta para o facto de Deus ser puro, né? Deus, moralmente falando, ele é puro, ele é isento de erro, é isento de perversão, né? É isento do mal, né? O caráter dele é justo, é puro. Aqui, o primeiro elemento né, desse pacote, né, de atributos morais de Deus é a santidade. Quer dizer que Deus é totalmente separado da sua criação. Em que aspecto? Ele está muito exaltado, né, além da sua criação, ok? Mas atenção, essa exaltação, essa separação de Deus da criação, né, não é no sentido de não haver, nesse caso, interação ou desconhecimento. Não, é o fato dele estar muito acima da sua criação. Okay? Ele é tão sagrado, é tão puro, é tão puro. E nós vemos isso nas Escrituras, né? A ponto de que tudo aquilo que tem a ver com Deus, né, é visto como sagrado, por exemplo, né? Os lugares que eram dedicados para adoração a Deus eram vistos como lugares sagrados, né? E os objetos que eram dedicados para Deus eram vistos como sagrados. Isso demonstra, de facto, o respeito, a reverência, né, que se tem pela pessoa de Deus, ok? E aqui vem um elemento, né? Na verdade, a santidade de Deus, ela é o padrão de perfeição para o caráter, né, moral do ser humano, né? De facto, a nossa razão nos leva a essa dimensão. Quer dizer que a nossa razão, né, que está em nós, procura comparar, né, a nossa vida com aquilo que é o padrão de Deus, né? A santidade de Deus, de facto, né, é a régua, né? É a régua, é o padrão de caráter, ok?
objetivo da nossa religião, de facto, né, é nos aperfeiçoarmos para sermos, nesse aspecto, né, semelhantes a Deus. Nós lemos na Escritura que devemos ser santos porque Deus é santo. Quer dizer que a razão de nós buscarmos, né, almejarmos pela santidade é porque Deus é santo, né, e Ele quer também que nós que nós nos identifiquemos com Ele nesse aspecto, né, almejarmos a santidade, ok? Então a santidade de Deus, né, é a nossa meta em termos de moral. Outro elemento que faz parte do caráter de Deus, o caráter moral de Deus, é retidão. Deus é reto, né? Os seus caminhos são retos, ok? Isso quer dizer que as ações de Deus estão sempre em harmonia com a lei que Ele mesmo estabeleceu. Quer dizer que Deus nunca entra em contradição consigo mesmo. Não, Ele nunca entra em contradição, né, com aquilo que são os seus padrões, né? Okay? Ele é reto, ele age em retidão. Outro elemento é a sua justiça. Ele é justo, né? Ele é justo, né? Aqui, quando falamos de justiça, na verdade, justiça não é outra coisa senão a santidade em prática, a santidade em ação, ok? Então, quando falamos que Deus é justo, queremos dizer que, quando dizemos que Deus é justo, sim, nós queremos dizer que Deus trata os assuntos de forma reta, né? Ele trata as coisas com retidão, de forma reta, ok? Também aqui um elemento, né? A justiça de Deus quer dizer que Ele próprio obedece, né, às suas normas, às suas regras, né? As suas regras que ele próprio estabeleceu. Ele não contraria aquilo que são as suas exigências morais com aquilo que Ele próprio faz, ok? Então, sempre em harmonia. E para nós, né, vamos também agora falar um pouquinho do caráter de Deus que tem a ver com a sua integridade, né? Integridade. Deus é íntegro. Com integridade queremos dizer que Ele é genuíno, né? Ele é verdadeiro em tudo que Ele faz, né? Ele é real, nesse caso. Quer dizer que Ele existe, Ele é real, Ele existe, né? Sua existência é atestada, já apresentamos aí nos pontos anteriores. Ele quando falamos também da integridade, queremos dizer que ele é verídico, tem sua veracidade, tudo que ele diz é verdade. Deus não mente, ele não mente, nem se engana. Tudo que ele afirma, tudo que ele revela, tudo que ele diz é que é a verdade. E sobre veracidade, né, o facto dele ser verdadeiro, então, o ser verdadeiro dele é que, né, de facto, ele torna Deus, né, um ser confiável. Nele podemos confiar, porque ele não nos engana, não nos mente. O que ele nos dá, o que ele nos afirma, o que ele nos orienta, é que é verdade. E o último item sobre a integridade de Deus tem a ver com a sua fidelidade. Quer dizer que a palavra dele, ele cumpre, né? Ele cumpre com a palavra dele, ele cumpre com as promessas dele, ele não volta atrás. Ele não é como ser humano né, que mudamos de opinião, mudamos de postura. Não, Deus, quando dá uma palavra, ele cumpre com a sua palavra. E o outro atributo de Deus, que tem a ver ainda com os atributos morais, né? Tem a ver com a moralidade de Deus, é o amor. É o amor. Deus é amor. E vimos, né, no texto de João 3,16, que é por amor que Deus enviou seu Filho ao mundo para morrer por nós pela nossa salvação. E aqui, quando falamos do amor de Deus, nós aqui temos 4 elementos envolvidos no amor de Deus. Nós temos a benevolência, né, isso quer dizer que Deus trata, né, ele se interessa, Deus se interessa pelo bem-estar, né, das suas criaturas. Por isso é que ele, por se interessar pelo nosso bem-estar, nos enviou seu Filho. Okay? Isso é benevolência, interesse com o nosso bem-estar. Graça, outro aspecto do amor. O que é graça? Graça, né, é aquela qualidade de Deus na qual ele age, né, para conosco, procurando o nosso bem, mesmo sem nos merecer. Okay? O que Deus faz por nós não é por nós merecer, não, mas ele faz por nós pela sua graça, pela sua graça. Ele é gracioso, né? Faz-nos bem, mesmo sem nos merecer. E o outro elemento que faz parte também do amor ainda, que já adiantamos, é a misericórdia, né? Ele tem compaixão pelas nossas necessidades. Ele é compassivo, ele é misericordioso, ele se importa pelas nossas misérias.
E o último aspecto do amor tem a ver com a sua persistência, ou seja, a sua longanimidade. Né? Deus é tão paciente para com a sua criatura, né, que ele nos dá tempo, mesmo errando, ele retarda sempre a sua ira, né, nos dando assim a oportunidade de nos arrependermos e mudarmos de postura. Okay? Então, esses são os atributos de Deus que queríamos, né, partilhar nesta lição. A última lição sobre doutrina, vamos falar sobre as concepções de Deus. Então, graça e paz, até a última lição.